Fala galera, estamos aqui para mais um Juridicast, eu sou o Gabriel Benelli. Aqui quem fala é o Kleber César. E hoje nós vamos falar sobre a lei número 14.071 de 2020, popularmente conhecida como a nova lei de trânsito, que altera uma série de pontos no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e entra em vigor no dia 12 de abril, após um longo caminho aí de análise nas casas legislativas do país. É isso mesmo, Gabriel. E dentre as principais alterações, né, que vão impactar na vida dos condutores brasileiros, está o tão esperado, né, aumento do limite de pontos na CNH. Né? Muita gente cobrava isso, né? E também a sua validade. Isso também influencia bastante, até que relativamente nesses anos de pandemia já está, né, suspensa a suspensão da validade das CNHs, mas agora elas vão valer por um bom tempo, a gente vai falar sobre isso, né? E porém a gente ainda tem outras medidas importantes, né, que certamente merecem atenção aí dos motoristas. E a gente preparou uma lista abaixo aí com 8 das principais alterações para os condutores ficarem super espertos aí. Então vamos lá, Kleber. Primeiro ponto aí para vocês ficarem atentos, vocês condutores, é sobre o aumento do limite de pontos da CNH. Esse que, sem dúvidas, aí é uma mudança das mais aguardadas aí da nova lei, que trará aos condutores um aumento no limite de pontos da CNH. Atualmente, hoje, ao atingir 20 pontos em 12 meses, né, em um ano, a habilitação entra em um processo de suspensão. E com essa nova regra, o limite vai aumentar de 20 para 40 pontos. Dobrou, hein? Sim, mas é preciso ficar atento, né? Somente poderá usufruir dos 40 pontos aquele condutor que em 12 meses não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima. Então, bom ponto, que fique claro, né? Natureza gravíssima não pode ter nenhuma infração. Do contrário, então, esse limite vai diminuir. Essa relação fica estabelecida da seguinte forma. Os 40 pontos, caso não cometa nenhuma infração gravíssima em 12 meses. 30 pontos, caso cometa uma infração gravíssima em 12 meses. Então, atenção, se cometer uma infração gravíssima no período de um ano, o limite vai diminuir para 30 pontos. E 20 pontos caso cometa duas ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Então, no caso de cometer duas gravíssimas, você estaria ali com 20 pontos, o que seria da lei anterior, né? A exceção, no caso, é a gradação de pontos, né? Que fica os motoristas profissionais, que terão sempre o limite de 40 pontos, independente das infrações cometidas. Isso aí é um bom ponto, né? Uma classe que cobrava muito isso, né? A classe dos profissionais do trânsito aí, né? São caminhoneiros, também motoristas de Uber, né? Que ao entrar no Uber você declara que você usa a sua carteira de habilitação como meio profissional, né? Então acho que isso é um ponto muito interessante, muito cobrado. Sim. E o outro ponto que era muito cobrado era o aumento da validade da CNH, né? Ela vai depender da idade do condutor. E também a periodicidade, né, que deve ser realizados exames médicos para renovar a CNH vai aumentar. Os motoristas com idade inferior a 50 anos, eles poderão renovar a carteira de habilitação a cada 10 anos. Então, dobrou o tempo, né? Aí. Já aqueles que têm a idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, a cada 5, que é o que já era hoje para os abaixo de 50 anos. Por fim, os condutores com mais de 70 anos, esses deverão renovar a CNH a cada 3 anos. Então, o pessoal aí que está acima da idade, né, de 70, já está, enfim, encerrando sua carreira como motorista, vai renovar a cada 3 anos. Né? Na verdade, essa parte dos 3 anos é uma parte que acaba sendo discutida, porque se julga que deveria ser de ano em ano, né? Essa renovação do pessoal acima de 70 anos. Avançado, né? Os reflexos já, né, já não estão os mesmos e tudo mais, mas enfim, é o que está sendo aprovado, o que foi aprovado e começa a valer aí. Então é isso, pessoal. O terceiro ponto aqui a ser discutido são os novos prazos para indicar o condutor infrator e enviar a defesa prévia, né? Quando o condutor é multado, sua primeira chance de recorrer acontece na defesa prévia. Até então, a legislação estabelecia um prazo não inferior a 15 dias para o envio dos documentos nessa etapa da defesa, e com a nova lei esse prazo aumentou para no mínimo 30 dias. Então aí o condutor vai ter um tempinho a mais aí para elaborar sua defesa prévia. Com o prazo para envio da defesa prévia, é o mesmo para a indicação do real condutor infrator, né? No caso quando o motorista autuado não é o dono do veículo, coisa que acontece
acontece bastante aqui no Brasil. Muito. Esse procedimento também teve o prazo aumentado para pelo menos 30 dias. Interessante essa mudança, né? Sim, sim. E aí, falando, né, sobre, enfim, a defesa prévia, o quarto ponto que a gente separou para vocês aqui é o novo prazo máximo para julgamento de recursos, tá? Um dos maiores problemas dos recursos de multa era a demora do julgamento. Isso aí a gente sabe que era realmente complicado. Então, né, as respostas dos órgãos elas podiam demorar até alguns anos. E a nova lei de trânsito ela trouxe aí mudanças importantes em relação a isso. Caso o motorista não apresente a defesa prévia, né, que a gente falou, o Gabriel falou no ponto anterior, ele deverá receber a notificação de imposição de penalidade em até 180 dias após o registro da infração, tá, gente? Importantíssimo, isso grava aí 180 dias após o registro da infração. Mas se a defesa prévia for apresentada dentro do prazo, né, que o Gabriel falou que aumentou, né, perdão, o órgão ele vai ter aí um tempo máximo de 360 dias para aplicar a penalidade. Caso ele não respeite esse prazo, né, ele vai perder o direito de aplicar a penalidade. Convenhamos, é um prazo enorme. Nossa senhora, por mais que, né, nós estejamos falando aí de órgãos públicos que estão com poucos funcionários, mesmo assim, né? Sim. 360 dias... Para apurar uma infração de trânsito? Nossa senhora. Convenhamos que não é nenhum crime complexo, nem nada, é uma infração de trânsito. Então, por mais que estejam superlotados, é bastante tempo. Sim. Então agora nós vamos falar sobre o quinto tópico, que é o toxicológico obrigatório, né? Ele traz uma nova infração, realizar obrigatoriamente o exame toxicológico. E, claro, o resultado precisa ser negativo. Nesse caso, a periodicidade do exame para os motoristas com menos de 70 anos deverá ser de 2 anos e 6 meses. Aí uma data aí, 2 anos e meio, né? Independente da validade da habilitação. Então não vai correr, o prazo não vai correr junto com a validade da habilitação. E deixar de realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido será considerado uma infração gravíssima. Então, importantíssimo ficar esperto com isso aí. Isso aí pode ocorrer lá no que a gente falou no nosso primeiro tópico da diminuição dos pontos. Sim, né? De 40, só de você perder o prazo aí você já vai para 30 pontos. Sim, sim. Então é uma nova infração adicionada ao CTB, né, pela Lei 14.071 de 2020, estipulada no artigo 165b. Penalidade prevê multa multiplicada 5 vezes, Nossa, né, no valor de R$ 1.467,35. Rapaz, é muito dinheiro. É bastante, hein? Só para não fazer um exame é bastante, né? Hein? E a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Então, para quem trabalha, é essencial fazer o exame toxicológico, né? Sim. Para retirar a restrição e poder voltar a dirigir, o motorista deverá, então, apresentar novo teste toxicológico com resultado negativo. Mas, enfim... Vamos fazer aí, porque pagar essa bolada aí fica complicado, hein? É caro, hein? Nossa senhora, R$ 1.500 praticamente é o salário, dependendo aí do profissional, né? Sim, com certeza. Então, vamos ficar esperto aí, gente. E vamos ficar esperto também com o farol baixo nas rodovias. Aquela medida tão polêmica de alguns anos atrás, né? De ter que andar com o farol ligado durante o dia, né? Agora ela teve uma alteração com a nova lei de trânsito, né? Vamos lá então para as alterações. Ele se manteve essa obrigatoriedade, porém em algumas situações. Então vamos às situações que você é obrigado a andar com farol baixo nas rodovias. À noite, sempre, mas isso aí também enfim, digamos que nem deveria estar na legislação isso aí, né? Porque, óbvio. Você não vai andar à noite sem o farol ligado, impossível, né? Mas lembrando que nós estamos falando em rodovias. Porque você poderia falar assim para mim, Kleber, mas na rua de casa aqui é bem iluminada, dá para eu andar com o farol desligado. Sim, você pode andar com o farol desligado. Nós estamos falando aqui somente sobre farol baixo nas rodovias. Durante o dia vai ter obrigatoriedade, mas nas situações que eu vou falar para vocês, tá, gente? Dentro dos túneis, que também fica bem escurinho, né? Convenhamos. Sob chuva, isso é muito importante, afinal a chuva era uma das justificativas da legislação anterior, que falava sobre andar com os faróis baixos nas rodovias o tempo todo. Realmente ele dá uma ajudada legal aí na identificação dos carros na chuva. E tem outras duas opções aí, né? Outras duas situações que são necessárias, que é a neblina e a cerração. Né? Isso é muito importante. Então, as motos e os veículos de transporte coletivo, então, no entanto,
né, elas devem utilizar o farol tanto no dia quanto à noite, tá, gente? Então, assim, a gente estava falando anteriormente do motorista comum, mas motos e veículos de transporte coletivo, eles vão ter que utilizar, tá, o farol durante todo o dia e toda a noite. Só um PS, o uso do farol, na realidade, além de ser pela iluminação, né, pela visualização da pista, também para segurança de quem está no carro. Exatamente. Assim facilita para você identificar o veículo. Exatamente. Já os veículos que não contarem com luz de rodagem diurna, né, eles deverão manter os faróis acesos durante o dia quando estiverem em pistas simples fora do perímetro urbano, tá, gente? Mas é um caso, eu acho muito difícil, só alguns modelos talvez de caminhões mais antigos aí, mas enfim, é bom a gente ficar esperto. Então, gente, não esquece, não tem mais obrigatoriedade de andar com o farol baixo nas rodovias, só à noite e durante o dia dentro de túneis sob chuvas, neblinas e cerrações. É isso mesmo, Kleber. Agora vamos falar da conversão automática de multa em advertência. Antes, a conversão de multa em advertência por escrito, né, que libera o infrator do pagamento da multa e dos pontos adicionais da CNH, deveria ser por um procedimento requisitado pelo condutor. Nossa, era complicado. E agora essa conversão será feita automaticamente. Vem que foi uma desburocratização aí, né? Que beleza, viu? Que beleza. E para que ela ocorra, o condutor somente poderá ter cometido infração leve ou média. Vamos lembrar então que a gravíssima está excluída e grave também nesse caso, né? Além disso, ele também não poderá ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, atenção, condutor. Sim, ó, e isso é um ponto interessante, viu? Porque muita gente, na legislação anterior, muita gente esquecia que tinha esse benefício. Na verdade, poucas pessoas sabiam que tinham esse direito. Eu, particularmente, não me lembrava desse direito. Eu sabia, mas da vez que eu tentei recorrer, eu tinha uma outra multa lá. E não rolou, sabe? Mas, enfim, poucas pessoas sabiam que existia esse direito, né? Desse, entre aspas, aí, perdão da multa leve ou média, né? Então, isso sinceramente vai ajudar muito os condutores aí, porque assim, de repente é um condutor que dirige só ali na cidade dele, é uma cidade pequena do interior, acaba, enfim, acontecendo ele sair da cidade e toma uma multa sem querer. Que acontece muito quando uma pessoa do interior vai pra cidade grande, Sim, vai pra capital. Sim, e aí às vezes ele morre numa grana pagando multa, né? Por de repente, uma cidade que ele nem conhecia. Sim, né? Sim. Então, assim, faz todo sentido. É muito interessante, gente. Mas agora a gente vai falar dos exames da CNH, né? O oitavo ponto que a gente vai trazer, o oitavo e último ponto, a gente vai falar dos exames da CNH. Eles vão ser realizados agora com especialistas. Uma das etapas iniciais para a conquista da primeira habilitação, né? Ou até para a renovação dela, é a realização de exames médicos e psicológicos, né? Quem nunca olhou lá naquele buraquinho do oftalmologista, né, para saber se estava enxergando belezinha, ou não colocou o rabo no burrinho lá no psicotécnico, né? O clássico. Então, até então, esses profissionais não precisariam de títulos específicos para realizar os exames necessários. Então, com a nova lei, agora os médicos precisarão ser especialistas em medicina do tráfego. Algo que é muito específico, convenhamos, né? Eu, particularmente, não conheço nenhum médico do tráfego. Sinceramente falando, e assim, tanto eu quanto o Gabriel vivemos num meio médico aí, né? Conhecemos muitos médicos e não conheço algum e nunca, na verdade, tinha ouvido falar dessa medicina do tráfego, né? E no caso dos psicólogos, especialistas em psicologia do trânsito, esse também nunca tinha ouvido falar. Particularmente falando para vocês aí, nunca tinha ouvido falar. Mas, no entanto, os profissionais que já atuam nessa área, né, sem o título de especialista, eles vão poder permanecer trabalhando por até 3 anos, né, até a partir da entrada em vigor da lei, que vai ser agora dia 12, né. Perdão, esse prazo ele foi estipulado para que haja um tempo, né, para que eles realizem a especialização e seguirem atuando na área sem maiores prejuízos, né. Mas, realmente, assim, eu vou ser sincero, eu penso aqui que vai haver uma dificuldade, principalmente para quem está muito no interior, e achar essas especializações para fazer, né? A gente fala aqui de uma região até que relativamente rica do estado de São Paulo, que provavelmente eles vão achar isso aqui para fazer. Nós moramos perto de Marília, Presidente Prudente, então eles vão achar para fazer. Agora imagina alguém que está no interior, sei lá, do Sergipe, ou até mesmo o próprio Paraná, aqui que tem muitas cidades no interior que são muito pequenininhas, né?
o cara vai ter que Fica se deslocar, difícil. nossa, muito para fazer, né? Fica difícil. Então, enfim, realidades não só para ficar naquilo só do norte e nordeste, mas aqui mesmo, no sul, sudeste. Minas Gerais mesmo, tem muitas cidades pequenas no interior que vão ter que se deslocar para os grandes centros. Nossa senhora, fica longe pra Eu caramba. faço até um questionamento sobre a necessidade, né, dessa especialização. Se hoje não existe ninguém que eu conheça, particularmente falando, especializado em medicina do tráfego ou psicologia no trânsito, os profissionais que já estão atuando nessa área, será que eles realmente necessitam fazer essa especialização? Fica um questionamento. Talvez, se fosse comprovado que esse profissional já atua há no mínimo X anos. Por exemplo, Sim, o profissional atua já no mínimo 5 anos. Ele um já profissional adquiriu, experiente. sim, ele já adquiriu uma expertise, né? Enfim, de como fazer e tudo mais. Então, fica complicado aí, mas é algo que para os novos, né? Para quem está entrando novo no mercado é interessante, porque já entra com essa especialidade dentro da área aí Já do entra trânsito. sabendo bem. Isso Tá. é interessante, sim. Então, pessoal, ó, espero que tenham gostado. Essa foi o nosso episódio do Juridicast sobre a nova lei de trânsito aí. Espero que vocês, se estão assistindo pelo Instagram, deixa o like, compartilha com todo mundo aí. E se você está assistindo pelo Spotify, também deixa o like na nossa playlist e venha seguir a gente no nosso Instagram, blog Descomplicando Direito. Estamos aí com você. Ficamos por aqui. Muito Até a obrigado, próxima. galera. Valeu. Valeu.